Olá, aqui é a professora Débora e hoje nós iremos resolver as questões da atividade avaliativa. Vamos lá. Leia o poema abaixo. Esta vida é uma viagem, pena eu estar só de passagem. Esse pequeno poema é do poeta Paulo Leminski. Primeira questão. No poema, o poeta lamenta-se. Letra A, que a vida está passando rápido demais. B, que a vida espiritual é melhor do que a terrena. C, que o seu destino é certo. D, que a vida não tem sentido. E, que não comprou a passagem de volta. Só pode ser o que, gente? Item A, que a vida está passando rápido demais. Quando ele diz assim, ó, pena eu estar só de passagem, ou seja, está passando tão rápido, né? O tempo está passando tão rápido que ele está só de passagem ali, devido ao tempo está passando rapidamente, certo? A B, que a vida espiritual é melhor do que a terrena, não tem nada a ver, ele não está dizendo isso, certo? C, que o seu destino é certo, também não está dizendo nada que o destino dele é certo, não. D, que a vida não tem sentido, também não está dizendo isso aí, não está lamentando isso, certo? Letra E, que não comprou a passagem de volta, muito menos isso, essa daí não tem nada a ver, certo? Então, o item correto, letra A, que a vida está passando rápido demais. Vamos lá, próxima questão. Leia a tirinha abaixo. A internet é um tribunal com milhões de juízes e nenhum réu. Vamos lá, segunda questão. A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal. A existência de alguém que esteja sendo acusado, ou seja, o réu. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet, certo? Num tribunal tem o juiz, que está julgando ali o caso, e tem o réu, que é a pessoa que está sendo acusada, certo? Aí agora com relação à internet, né? Ele diz, a internet é um tribunal com milhões de juízes, ou seja, milhões de pessoas julgando, mas não tem nenhum réu, ou seja, aparentemente não tem ninguém sendo acusado, né? Então vamos lá. Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação aos usuários da internet. Letra A, que os usuários da internet proferem falsos julgamentos sem que haja legitimidade do processo. B, configuram julgamentos sem provas de alguns crimes. C, emitem julgamentos sobre a vida dos outros, mas não se veem na posição de acusados. D, apressam-se em opiniões superficiais, mesmo que possuam dados concretos. E, não sabem compreender as notícias que aparecem nas redes sociais. E aí, gente, qual seria a resposta correta? Só pode ser o quê? Letra C. Emitem julgamentos sobre a vida dos outros, mas não se veem na posição de acusados. É isso que acontece muito na internet. As pessoas criticam, né? Julgam as outras, se acham o dono, né? Os donos da razão. E aí acaba não ficando na posição de acusado. Ou seja, eles nunca têm culpa. Julgam as outras pessoas, mas não têm culpa de nada. São as pessoas mais corretas possíveis. E é aí que a tirinha vem trazer essa crítica, certo? A essas pessoas que emitem julgamentos sobre a vida dos outros, mas não se veem na posição de acusados, ok? Vamos lá para a próxima. Terceira questão. Assinale a alternativa em que os verbos completam corretamente a frase. Não, em conta, quando, que, sonegado, informações. Vamos lá. Bem, o item correto é o item B.
Vamos relembrar as regras. B. Se levou, o julgaram, lhe haviam, certo? Então, a frase é para ficar assim. Não se levou em conta quando o julgaram que lhe haviam sonegado informações, certo? Vamos lá. A primeira regra, usa-se próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, quando aparecem palavras que expressam negação, tais como não, ninguém, nunca. Olha aí, ó, que apareceu. Não, apareceu uma palavra que expressa negação, certo? Não, então, só pode ser próclise, se levou. Não se levou em conta, certo? Próxima regra. Usa-se próclise quando aparecem pronomes relativos, que, quem, quando, indefinidos, alguém, ninguém, tudo, e demonstrativos, este, esse, isto, entre outros, certo? Então, aqui, ó, quando o julgaram, apareceu aí o pronome relativo quando, então, usa-se próclise, ou seja, o pronome antes do verbo julgaram, quando o julgaram. Do mesmo jeito que lhe haviam sonegado informações, lhe haviam, porque também segue essa regra. Usa-se próclise quando aparecem os pronomes relativos. O que é um pronome relativo? Quando é um pronome relativo? Então, usa-se o pronome antes do verbo, ok? Então, fica assim a frase. Não se levou em conta quando o julgaram que lhe haviam sonegado informações. Item B. Vamos à próxima. Quarta questão. Observe as frases abaixo quanto à regência verbal, certo? Vamos lá. Lembrando aí as regrinhas, vamos lá. Na primeira frase, sempre assisto aos jogos do Campeonato Brasileiro no estádio. Pronto, está correto. Aí eu uso, da preposição. Por quê? Quando eu coloco o verbo assistir com sentido de ver, existe a preposição. E aí foi colocado a preposição aos. Assisto aos jogos do Campeonato Brasileiro no estádio. Pronto. Então, número 1 está correto, certo? Segue a regra da regência verbal. 2. João namorava a filha do médico. Lembrando, regra 14. O verbo namorar é transitivo direto, não exige preposição. Então, João namorava o quê? A filha do médico. Não tem preposição aí, porque o verbo namorar é transitivo direto, não exige preposição. Vamos lá, próxima. Terceira. Então, a frase 1 e a frase 2 estão corretas, certo? Terceira, cheguei no shopping de Fortaleza. Vamos lembrar da regra 2. O verbo chegar é regido pela preposição a, pois quem chega, chega a algum lugar, certo? No caso aqui, cheguei no shopping, está errado. Na fala coloquial do dia a dia, tudo bem, mas na escrita, na fala formal, não. O correto seria cheguei ao shopping de Fortaleza, porque o verbo chegar precisa da preposição, certo? No caso, ao é a preposição, o artigo a, certo? A crase, o acraseado com o artigo o. Cheguei ao shopping, certo? É a junção da crase, o artigo a com a crase, mais o artigo o sem a crase, e fica ao, ok? Então, a terceira está errada. Quarta, esqueci o título de eleitor.
Regra 7. O verbo esquecer é transitivo direto. Logo, não exige preposição. Esqueci o quê? O título de eleitor. O verbo esquecer é transitivo direto. Não exige preposição. Então, frase 4 está correta. Então, letra A, 1, 2 e 4 estão corretas, certo? Apenas o 3 que está errado. Vamos lá, próxima e última questão. Quinta. Assinale a alternativa em que a crase foi empregada incorretamente, certo? Vamos lá. Vamos lembrar de cada regrinha da crase. Letra A. Iremos à Argentina. Aí você lembra daquele de colocar. Iremos à Argentina. Voltamos da Argentina ou voltamos de Argentina? Qual fica melhor? Voltamos da Argentina. Então, se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase pra quê, né? Não tem crase, certo? Então, iremos à Argentina, voltamos da Argentina, certo? No caso aqui, tem crase, porque quando eu coloco volto da, aparece o da e não de. Então, letra A está correta. B, visitarei minha amiga à noite. Regra 3, lá do uso da crase. Usa-se a crase nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. No caso, à noite é uma locução adverbial de tempo. Então, usa-se crase, certo? C, começou a fazer seu trabalho. Gente, regra número 1, né? Não se usa crase antes de verbos, certo? Não se usa crase antes de verbos. Lembrem-se disso. O correto é começou a fazer seu trabalho, sem crase, certo? Então, esse item aí, o item C, está errado, tá? A crase foi empregada incorretamente. D, o ônibus partirá às 20 horas. Regra 6. Utiliza-se a crase antes de numerar o cardinal que indicam as horas exatas. 20 horas é uma hora exata, então usa-se crase, certo? Refiro-me a Joana. No caso aqui, a regra é o quê? O uso da crase é facultativo, você pode usar ou não, antes de nomes próprios femininos. Antes de nomes femininos, substantivos femininos, nomes femininos, você utiliza a crase, certo? Mas se for o nome próprio feminino, você pode colocar ou não a crase, ok? Então, o item incorreto é a letra C, certo? Então, gente, é isso. Muito obrigada. Estudem mais sobre esses assuntos para vocês ficarem cada vez mais espertos quando aparecerem questões desse tipo em qualquer prova, certo? Obrigada e até mais.